Olá, esse é o primeiro episódio da FUScast. Como primeiro episódio, a gente trouxe o tema de administração pública, teoria versus prática, tendo em vista que há uma grande dificuldade em aplicar as normas no cotidiano da administração pública. Meu nome é Ana Paula Biagi, sou procuradora do Poder Executivo Municipal, sou professora de Direito Administrativo e faço parte dessa equipe, dessa empresa chamada FUS. Eu vou aproveitar para perguntar e querer saber a qualificação de cada um dos componentes, nome, etc., para que vocês também conheçam. Juliana? Meu nome é Juliana Amaro, eu sou procuradora do Legislativo Municipal, sou também advogada. Eu sou a Larissa, sou professora, mestre em Direito, coordenadora de cursos de Direito, tenho experiência já como procuradora municipal, assessora da Autarquia de Água e Saneamento Ambiental da minha cidade e também advogo. Olá, meu nome é Antônio Ricardo Chiquito, sou advogado, contador, administrador, perito judicial, atuo na docência na área contábil e tributária há 17 anos e estamos aqui para falar sobre a importância sobre a administração pública, sobre os desafios existentes no dia a dia. E com isso, eu queria fazer a primeira pergunta para a doutora Ana e perguntar para ela qual é, na sua percepção, né, no seu conhecimento, na sua experiência, qual é a maior carência existente hoje dentro da administração pública? Bom, vamos lá. Primeiro, depois de você apresentar esse currículo maravilhoso, eu fiquei até sem graça, Ele né? esqueceu de falar que é professor universitário. É, professor universitário. Primeiro que é muito interessante que a gente vai falar aqui, a gente é professor, e eu sou professora de Direito Administrativo, e é muito interessante que eu percebo dos alunos, enquanto sociedade, né, que eles mesmos não entendem como funciona a administração pública. E o mais interessante é que os próprios servidores públicos, eles não sabem como funciona a administração pública. Então, você passa no concurso público, você começa a trabalhar, e o interessante é a gente falar da administração pública municipal, porque ela é que está próxima à população. E quando a gente fala isso, o servidor, ele entra, ele sabe a atribuição do cargo dele, porque ele olhou desde o edital quando ele fez o concurso. No entanto, na hora de exercer aquela atividade pública, ele não sabe exatamente. Então, assim, já começa que as pessoas não sabem o que é um processo administrativo. Então, as pessoas não entendem que um ato dentro da administração pública ela tem início, meio e fim. Vou falar um caso curioso que aconteceu esses dias. Um processo licitatório, e a gente percebeu que o Tribunal de Contas tinha apontado que esse processo licitatório não tinha finalizado. Fomos olhar esse processo licitatório. Ele tem o começo, né? Edital, publicação, certame, o licitante ganhou, começou a executar uma obra pública, não terminou de executar e o processo nunca acabou. Então, você não sabe se foram notificados, aplicados sanção, quem foi que terminou a obra pública. Para isso, teve que abrir um procedimento, né, investigatório de sindicância. E aí, quando você começa a chamar os servidores e perguntar, o servidor de um setor de licitação, o servidor do setor de obras, dentro da Secretaria de Obras, a gente pergunta, por que você não terminou? Não, eu fiz até onde tinha que fazer. Então, assim, é interessante a gente falar que justamente quando a gente pensou até na empresa, foi nisso. Como capacitar o servidor para ele entender como é que funciona a máquina pública e como fazer a máquina pública funcionar. As pessoas não sabem. Então, às vezes, quem está de fora, os munícipes, né, a sociedade em si, olha, não foi prestado aquele serviço. E, na verdade, às vezes ele não foi prestado por falta de conhecimento. Então, hoje, se você me perguntar, a maior lacuna, a maior dificuldade que eu tenho na administração pública é perceber, de todos os setores, viu? Saúde, educação, obras, enfim, assistência social, que é muito importante a gente falar dela. As pessoas não sabem como executar um serviço público, prestar uma atividade pública e realizar um ato administrativo simples. Eu acho que isso é muito complicado na vida prática, porque você não consegue ter a eficiência e a ênfase, né? Eu não sei se para a Juliana no legislativo acaba sendo a mesma coisa, né, que o executivo. Sim, eu vou até aproveitar essa sua história aí, porque faz 5 anos que eu estou no Legislativo Municipal, como procuradora.
E eu já orientei a instauração de procedimento de apuração de inexecução parcial de contratos 3 vezes. E causou muito desconforto, porque não é assim o hábito, embora a lei exija, né? O contratado, ele vem, ele começa a executar, ele começa a não executar da forma com que está no contrato e, às vezes, abandona, né, o contrato, e a administração pública vai lá, faz outra licitação, não apura a responsabilidade do contratado que precisa, e lá onde eu estou não tem o hábito de fazer isso. Não, em lugar nenhum. Não lugar tem. nenhum. Então, eu até tive alguns probleminhas lá por conta disso, né? Ah, você está perseguindo fulano. E eu falo, não é nada, não tem nada a ver, a gente só está seguindo a lei, né? É claro que o Poder Legislativo, ele não se compara com a estrutura do Executivo. As demandas são muito maiores, né? A estrutura do Executivo é muito maior. Ali na Câmara, principalmente quando o presidente quer reformar, quer fazer um prédio, igual ali nós estamos fazendo, e tem outras tantas câmaras que também encontra muita dificuldade, como, por exemplo, a gente não tem na estrutura um engenheiro. E não são todas as vezes que a Câmara consegue fazer uma parceria aí com a administração, com o Executivo, para ele fornecer os serviços do engenheiro, né? Então, o Legislativo já começa por aí, com essa dificuldade. Então, o quadro de servidores é bem enxuto, não muito técnico. O contador é uma parte que eu tenho muita dificuldade, porque tem a cultura, principalmente cidades de médio porte, e pequeno porte, que vereador, ele não pode fazer nada, não pode apresentar nenhum projeto de lei. Inclusive, eu tenho vários colegas que, quando eu falo que o vereador, ele pode sim apresentar projeto de lei, claro que dentro do interesse ali local, com aumento de despesa, já vem aquela enxurrada de não pode, o vereador não pode, e pode, tanto é que já tema de repercussão geral 917 do STF, né? Mas interessante você estar falando, que eu comecei falando de servidor público, mas você também está trazendo que o agente político também não sabe exercer suas funções. Ele não tem noção, mesmo porque o Poder Legislativo, ele representa a sociedade que tem N diversidades, então geracional, sociocultural, religiosa, então ali na Câmara nós temos pessoas jovens, pessoas mais de idade mais avançada, pessoas que têm instrução, pessoas que não têm nenhuma instrução, e nem por isso ele não vai ser um bom vereador. Eu acho que tudo depende, claro, da ética, da moral e da vontade, e de ter um corpo técnico, né? Capacitado. Então, na questão de formulação, por exemplo, de projeto de lei com aumento de despesa, eu sinto muita dificuldade, porque o procurador, ele tem mais a parte de conhecimento de finanças, mais ali constitucional, né? E ali a parte que cabe a gente analisar, né, a parte jurídica, mas a parte técnica da contabilidade, a gente não sabe. Eu mesmo, quando chega lá projeto de lei, das leis orçamentárias, eu fico com o projeto para lá e para cá, né? Porque o contador, geralmente, das câmaras, eles são mais para cumprir a parte fiscal e as exigências do Tribunal de Contas, transparência. Então, eles não auxiliam, eles não prestam uma assessoria para os vereadores também. Mas hoje em dia eu vejo que há dificuldade de a gente encontrar contadores que entendam sobre o orçamento público. Exatamente. Que não tem nada a ver. Você tem essa percepção? Porque existe uma grande dificuldade da formação do contador público. Né? Se nós pegarmos as faculdades, você tem na grade 6 meses de estudo de contabilidade pública. Então é muito pouco. Muito pouco. Então, a formação do contador, ele é muito mais voltado para a área empresarial do que para a área pública. Sim. E diante disso surge a carência, né? A carência do contador na área pública, que vai além, né? Como nós
estamos falando aqui desde licitação, desde a dificuldade de mão de obra, falta alguns princípios de administração dentro da administração pública. Existe uma disciplina, né, que é muito antiga, que as faculdades começaram a deixar um pouco de lado, chama Organização, Sistemas e Métodos, que é sistematizar os processos. E o que a gente sente falta dentro dos órgãos públicos, principalmente em prefeituras menores, né, municípios menores que não têm condição de ter uma mão de obra qualificada, por salário, por N situações. E aí as prefeituras deixam de ter os processos desenhados, né, a metodologia, o sistema, qual é a função de cada pessoa. Então a gente percebe que dentro das prefeituras não tem isso. Então, muitas vezes as pessoas não sabem. A gente está diante, né, agora em dezembro, entrou em vigência a nova lei de licitações. Nós temos certezas que os municípios pequenos vão sofrer muito, porque você vai ter que ter o fiscal da licitação para que não ocorra esse problema. Então, diante dessa carência, dessa dificuldade, é que a EFIS vem, né? Surgiu essa ideia. Para quê? Para que nós possamos capacitar, né? E a capacitação vai desde o gestor até o servidor público, né? Quando eu fiz uma transição no município pequeno, a gente sentiu a dificuldade, o prefeito não sabia nem por onde começar, né? E aí quando a gente foi apresentar os números contábeis, ele, não, tem que colocar médico, tem que colocar horário, eu falei, tudo tem que seguir, né? Você tem que ter a licitação, não é simplesmente, então falta essa capacitação desde do porque topo. Os gestores normalmente não são da área pública, né? Não são. Então eles não têm conhecimento. E aí quando eu fui assumir, eu falei, agora nós precisamos mapear todo o patrimônio do município. Não sabia nem o que não. Eu falei, uma coisa a gente incrível. estamos assumindo, a gente vamos ter que... Eu quero notificar o prefeito anterior, cadê? Né? Nós identificamos lá a ausência de 5 lavadoras, né, de uniformes que não estavam no município. Não, tem muita coisa que não está no patrimônio e aí nós começamos a levantar e foi chocante a quantidade de bens de ativo imobilizado que constava na contabilidade, no patrimônio da administração pública. Então, assim, falta um controle, falta uma sistematização, falta... uma gestão sobre... E é muito interessante você falar isso, né? Por exemplo, a Larissa é professora de Direito Constitucional e eu sempre brinco que Direito Constitucional é uma matéria que tinha que ter na escola. É a base. É a base porque os alunos não sabem a diferença alunos de Direito, hein? Não sabem a diferença do Executivo, do Legislativo, e aí eu sempre faço esse comentário. Esse ano é ano eleitoral. Verdade. Né? Inclusive, a EFIUS pensou nesse ano eleitoral porque a gente percebe que os candidatos não possuem um conhecimento mínimo, que é o que eu vou até perguntar para a Larissa, e até para iniciar esse assunto do próprio agente político, eu sempre falo para os alunos, ano eleitoral, dê uma olhada no planejamento, no plano de governo. Ali mesmo, você que tem um pouco de conhecimento, você encontra absurdos inaplicáveis no dia a dia. Muitos erros. Você dando aula de direito constitucional, você percebe que ninguém sabe, né? Eu falo também que eu acho que direito constitucional é uma disciplina que deveria ter no ensino médio, porque quando os alunos começam aí a sua vida política, né? Tirar o título de eleitor, então ter a base. E aí depois viram vereadores, prefeitos que podem ter a boa vontade, igual o Chiquito falou, mas não tem o conhecimento necessário, né? Então, por isso que eu falo até para os meus alunos, falo, olha, gente, a eleição é em outubro. O candidato que ganhar vai assumir em janeiro do ano seguinte. Então, novembro e dezembro, deveria existir um curso preparatório para ele assumir o cargo, para ele ter a mínima noção do cargo que ele vai assumir e das competências. Aí eu explico para os alunos, gente, quando eu falo que não é da competência do vereador ou não é da competência do prefeito, eu não estou chamando de incompetente no sentido de elogiar, que é um bom governador, que é um bom administrador público. Mas no sentido, eu explico competência assim para eles, eu falo, é cada um no seu quadrado. Então, tem um candidato a vereador que vai subir no palanque e vai prometer algo que mesmo se ele ganhar, não é da competência dele fazer aquilo. Daí eu falo, vereador não faz rua. Não cabe vereador a ele. não constrói escola. Nós vamos construir um postinho, gente. Eu falo, não, vereador legisla, vereador fiscaliza. E hoje tem as emendas impositivas. Então, hoje que isso daí deu um poder maior pro vereador, para ele levar ali pro bairro dele, né?
Mas ele não algum tem benefício, noção disso. mas O candidato, ele na não tem maior boa noção. vontade, ele vai prometer mundos e fundos num Exatamente. palanque, e ele não sabe que, mesmo se ele ganhar, ele não vai conseguir fazer, porque não é da competência dele. Não é. Eles não têm a mínima noção, não só o servidor público, mas a população, da divisão dos 3 poderes, do que cabe a cada um fazer. Então eu lembro que quando eu trabalhava como procuradora, alguns funcionários da prefeitura vinham me procurar. E o município que eu era procuradora é seletista. Então eles também não sabem essa diferença entre seletista e estatutário, né? Então, explicando aqui de maneira bem simples, seletista que segue a CLT, como a maioria dos funcionários de empresas privadas, e estatutário segue um estatuto, que é uma lei do município, vamos falar assim. Se você for ingressar com uma ação trabalhista no município que é seletista, vai pela vara do trabalho, né? Justiça do Trabalho. Se for pelo estatutário, vai pela Justiça Comum Civil. E aí eles vinham me procurar com dúvidas, olha, mas no município tal, um professor também tem esse direito. Eu falo, calma, mas nós somos seletistas, no outro município é estatutário. Então eles querem ter o mesmo direito do servidor público de um outro município, mas que segue uma outra legislação. Aí os próprios vereadores vinham, olha, eu quero propor um projeto de lei sobre esse assunto. Eu falo, a sua ideia é ótima, mas não te cabe propor um projeto de lei sobre esse determinado assunto, né? Então eu falo assim, a gente teria que fazer uma escola não só para os candidatos e para os que ganharam, mas também para a população de modo geral, entender a função e o papel de cada um, né? Eu professora de constitucional, os meus alunos vêm, professor, eu vi no noticiário o ministro do STF, fulano de tal, fez isso, fez aquilo. Eu falo, gente, mas se ele fez, é porque alguém entrou com uma ação no STF. Ele não vai do nada, da cabeça dele surgiu a ideia, não, eu vou decretar isso agora, eu vou mandar isso agora. Eu falo, calma, e hoje tem muito isso, né? Tá muito assim, principalmente com o Alexandre de Moraes, e fala, né, ele quer se meter em tudo, fala isso, eu falo, gente, não é assim, alguém fez um pedido e a justiça não pode deixar de julgar, de apreciar aquele caso, então a justiça tem que tomar uma posição. É interessante, porque hoje todo mundo fica vendo noticiário, redes sociais, inclusive vocês seguem a EFIOS na rede social, viu, gente? A gente tá no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook... daqui a pouco a gente Gestão Pública. EFIOS Gestão Pública, viu? Depois no final a gente vai colocar o site aqui para vocês olharem. Mas é interessante porque a finalidade até da nossa empresa é nesse sentido, a gente publicar coisas diárias que você tira dúvida da população, mas também trazer para o agente político, né? Ou quem, né? Já tem o interesse. Em agosto a gente vai ver aí os candidatos, né? Mas agora em março finalizou questões partidárias. E aí todo mundo acaba elucidando, então a gente pode capacitar assim como elucidar do dia a dia, porque nada é mais curioso que alguém ler uma notícia e falar, mas como funciona? Então a gente como professor, né, acho que sempre tem um aluno que pergunta uma coisa e você vê, gente, às vezes tem instrução e não tem, então assim, é uma dificuldade de todos, não importa. Se está cursando, se não cursa a faculdade, não importa. É que nós temos um problema muito sério na base, né? Como já se discutiu aqui, o ideal era, né, ter o ensino básico, né, da Constituição Federal. Se nós perguntarmos para alunos nossos do direito, né, quais são os direitos, né, que existem lá no artigo 5º da Constituição, a gente vai se deparar que tem muitos que não sabem. Não sabem. Então, assim, é o base, né, a base de qualquer cidadão. Ele tem que conhecer os seus direitos constitucionais, né? E então, é muito mutável, né? A gente sempre tem uma mudança, sim, né? Nós temos um problema muito sério na base. Nós tivemos um encontro científico na sexta-feira, né, na faculdade onde a gente leciona, e aí eu comecei a avaliar os banners, né, e para mim todos os artigos que estavam, um se complementava o outro. Então, por que existe leis de cotas? Para sanar uma deficiência lá da base que não tratou a educação, né? Por que existe, sei lá, várias leis que são criadas são para sanar a deficiência da base. Então nós temos um problema na base e a gente que tem um foco hoje nos municípios é para sanar a base. E né? Muitas vezes eles não enxergam o que precisa ser sanado e criam normas completamente... Isso é interessante a gente falar. E tem normas desnecessárias? Sim, porque é o nosso episódio de hoje. A prática. Tem norma que é criada dentro do município sem nenhuma aplicabilidade. O Brasil tem muita norma. Né? E aí a gente se perde em tantas normas. Né? E aí a aplicabilidade se vê muito pouco. Né? Muito pouco. Então precisamos, assim, é o nosso foco, tratar a base. É tratar no legislativo
né? Quais são os seus direitos e deveres? Eu estava vendo recentemente um episódio, uma reportagem de um vereador fiscalizando um município e ele ao abrir, lá ele foi num posto de saúde, e a hora que ele abriu ele pegou 2 médicos dormindo em horário de trabalho. E aí o pessoal tudo, né? O pessoal tudo querendo, né? Maquiar, não, que isso não existe. E na verdade ele falou, esse é o meu dever, de fiscalizar, né? Então, assim, é preciso, né? Preparar. Olha, mas é interessante você falar isso, né? Porque há uma limitação. Eu já vi esse quadro, acho que na parte estadual, hospital, né? Então, quem somos nós até para adentrar essa área da saúde, que eu acho que é uma área que eu aprecio muito no sentido de dar para eles todo o mérito da dificuldade que é lidar com o ser humano, e é uma rotina exaustiva. Sim. Então, assim, a gente sabe que ali na carga horária deles, carga horária é algo que o agente político, quando entra na administração, não entende que cada profissão tem uma carga horária, uma complexidade na atividade. É interessante o vereador fiscalizar? É interessante. No entanto, ele também não sabe. Às vezes aquele médico cumpre um tanto de carga horária, tá nos 15 minutos de descanso, e eles têm essa ausência. A Juliana falou um negócio que é verdade. Às vezes o legislativo não tem uma comunicação com o executivo. E aí eu lembro algumas situações até do governo federal, que alguns alunos perguntaram, por que o presidente da república às vezes tem que ceder algo? Não é ceder. Existe um negócio no Brasil que os professores de direito administrativo costumam ensinar, que é o ato de coalizão. Ele é importante. Então, no Brasil, pelo nosso sistema, tem que ter essa comunicação legislativo e executivo. Não tem? Não tem, principalmente em âmbito municipal. Não tem. Não tem, é uma rivalidade, né? Exatamente. Eles não conseguem entender a posição de cada poder, né? E muitas vezes, infelizmente, o legislativo, pela minha experiência, ele está muito enfraquecido, principalmente o legislativo municipal. Por não ter, né, conhecimento do poder deles, né, e do papel, da função, exatamente, né? E da resistência do executivo. Quando um vereador apresenta um projeto de lei, gente, parece que o executivo inteiro se une para vetar aquele projeto, e a reunião, o prefeito chama o vereador da base aliada, veta, só para não deixar... Só por questões completamente subjetivas. Não tem nada de interesse público nisso. E aí entra, eu estava ensinando o processo legislativo, a Ju até ajudou numa aula, deu uma palestra para os nossos alunos sobre o processo legislativo municipal. Então, eu ensino quem que pode dar início à iniciativa de um projeto de lei, não é só o Poder Executivo. Não. A gente mostra a lista para os alunos, como que é o passo a passo de um projeto de lei até ele ser aprovado, virar lei. Todo mundo tem que obedecer essa lei. E por que no Brasil existem tantas leis que são ineficientes, leis que não precisavam e tantas leis inconstitucionais? Aí o meu próximo assunto em sala de aula é controle de constitucionalidade. Eu começo explicando para os alunos. Eles já ficam assim, controle de constitucionalidade, não gosto. Falando, mas gente, nem deveria existir controle de constitucionalidade. Se cada poder fizesse o seu papel da maneira correta, não existiriam leis inconstitucionais. Falei, agora entra lá no site do STF, procura o número de ADIs, ADOs, ADPFs, ADCs. É gritante. Mas porque alguém errou nesse passo a passo do processo legislativo, né? Ou quem deu iniciativa ao projeto de lei não era competente para dar início, ou que fez da forma errada, era uma lei ordinária, tinha que ser uma lei complementar, o assunto tá errado, né? Uma inconstitucionalidade material. Falei, então, houve um erro ao longo do caminho. Falei, professor, os alunos perguntam, mas não tem advogado lá, procurador? Falei, tem. Mas não tem comissão de Constituição e Justiça? Tem. Mas o prefeito também, quando ele vai sancionar ou vetar, né? Ele não tem que olhar, ele não pode vetar por inconstitucionalidade, né, o veto jurídico? Pode, mas todo mundo errou ao longo do caminho? Sim. Eu falei, então, houve um erro do legislativo, né, no processo legislativo, houve um erro do executivo na sanção e no veto, e agora o judiciário tem que arrumar esse erro, né? Então, eu fico explicando isso, mas não é possível, porque o que eles aprendem logo no comecinho é a pirâmide, a Constituição está no topo, mas existem milhares de leis inconstitucionais no Brasil, né? Além de existir... As leis, as pessoas, eu acho muito engraçado quando alguém fala assim, eu não gosto de política. Eu falo, não, talvez você não goste de ser político.
mas você vota. Uhum. Se você vota, você precisa entender. Ah, mas pra que política? É feito. É o dia a dia. Então, assim, essas leis, às vezes, elas são criadas por questões políticas, não é? Uhum. Completamente Totalmente política. políticos. E aí, uma coisa interessante. Cria-se a lei, o próprio servidor não sabe aplicar a lei, Não porque sabe. ele nem entendeu o que tá na lei. Eu só vou comentar aqui que eu achei bastante interessante, fiquei até feliz. No dia que eu fui dar aula lá, depois eu fiquei para acompanhar uma atividade que a Larissa passou para os alunos. Eles tinham que apresentar um projeto de lei. Olha que legal. E eu fiquei muito feliz. Eu até falei para eles, olha, vocês já estão quase prontos para embarcar aí no mundo político. Os alunos, eles trouxeram um projeto de lei com temas de dificuldades que eles encontraram onde eles vivem, né? Então tinha até interesse local. Tinha até uma O moça. que você lembra que, assim, que te chamou a atenção? O que me chamou muita atenção foi uma moça, uma aluna, que ela veio de Campo Grande, que é capital, tem uma estrutura, ainda que o transporte público não seja o ideal no Brasil, que a gente sabe que tem muito problema, né? Tem muito a melhorar. Ela veio para Andradina e ela não tinha transporte próprio. E aí lá não tem, né? Não tem transporte público. Então ela demorava muito para se deslocar. E aí ela apresentou um projeto e eu achei maravilhoso, porque, quer dizer, é uma lei que vai ser eficiente, porque realmente está refletindo a necessidade da comunidade, né? Da onde a pessoa vive, tudo de onde a pessoa vive. Então, isso também falta um pouco também no Poder Legislativo, né? Porque às vezes a gente vê que são leis políticas mesmo, né? Só para... E a população, uma coisa também que eu percebo lá, a população ela não sabe das leis que estão em vigor no município. Então lá a parte de defesa dos animais é muito deficitária. Nunca teve nenhuma política pública voltada para a defesa dos animais. Hoje eu percebo que em vários lugares. E aí, nessa legislatura, teve alguns vereadores que são simpatizantes pela causa e nós começamos a fazer alguma coisa. E lá tem uma lei local que não pode o animal ficar solto na rua sem o tutor. E lá os animais ficam soltos na rua, inclusive a semana retrasada mordeu até um vereador. Aí eu até falei para ele, tá vendo? Como que é importante a gente informar a população das leis vigentes no município, porque eles acham que não. Uma outra situação é soltar rojão, né? Fogos de artifício. Lá também tem uma lei que não pode soltar. Aí, às vezes, a própria prefeitura faz um evento da cultura e turismo. Foi isso que aconteceu. E aí ele solta. Então, desobedece a própria lei. O próprio executivo não sabe da vigência da lei. Então, assim, embora até mesmo quem faz direito, tudo, ele tem aquela deficiência, ainda tem mais condições do que as outras pessoas que são de outras áreas, tem mais dificuldade, né? As outras áreas têm mais dificuldade. Mas eu fiquei muito, muito satisfeita, viu, de ver o pessoal. Mas você falou assim que às vezes as pessoas não sabem. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo e com o Chiquito. Ele propôs ele fez, na verdade, um procedimento administrativo, tributário, e falou de holding. Eu, como procuradora, li aquilo e falei... O que é isso, meu pai amado? E aí você percebe, se eu que vivo estudando, tenho pós-graduação em Direito Público, tudo, não sabia. Então você vê a deficiência do servidor. Eu fui perguntar para os demais procuradores, vocês sabem? Não. Então assim, na época o procurador-geral né? também foi estudar para poder responder. E eu, quando ele impetrou o mandado de segurança, tá? Eu perdi. Né? E engraçado, né? E hoje a gente aqui, eu sempre falo pra ele, Chiquito, a gente precisa ensinar. Então, assim, a parte tributária. A pessoa recebe o carnê do IPTU em casa, parou ali. Ela não sabe nem que é sobre o imóvel, não sobre ela. É uma coisa muito interessante de ver que ninguém sabe, e nem o servidor. Oneroso, que é ato não oneroso. É importante falar sobre isso. Como eu atuo bastante na área de
de tributário, na parte de imunidade, holding, né, que é uma transferência de um bem pessoal para uma sociedade empresária no quais eles são sócios, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade de interpretar uma decisão judicial, né? Eu tenho enfrentado bastante dentro dos órgãos públicos, né, os municípios, que eles tomaram como uma interpretação de uma decisão do STF, onde falaram que todo o excesso de um determinado integralização do bem, que vai para uma chamada reserva de capital, aquele excesso, aquela transferência incide o ITBI, que é um imposto. Foi a dificuldade que eu tive para ele. 90% dos municípios têm adotado isso aí, né? E aí, hoje eu tenho feito, eu primeiro agora do mandato, eu entro com uma interpretação dizendo que é imunidade, dizendo o campo da Constituição, né? Mostrando lá o campo de imunidade, e eu tenho demonstrado contabilmente. Porque a deficiência, novamente, contábil, de interpretar. A decisão ela foi simplesmente em relação ao excesso, que não é integralizado. Então, assim, a gente percebe diversas dificuldades, né? E os advogados mesmo sofrem quando bastante, se fala em contabilidade. Né? Muito. Né? E a contabilidade pública, ela também tem as suas especificidades. Né? E aí, você imagina, você está dentro da área pública, também só conhece a contabilidade pública, e aí você vai para o empresarial que tem, né, diversas nomenclaturas contábeis. Mas é interessante você falar do empresarial, porque quando a gente falou no começo de licitação, e aí o licitante ganha empresa privada, né? E aí, por exemplo, vai chegar no momento de pagamento, aí você vira para o preposto da empresa ou para o próprio dono da empresa e falar, então, tem que empenhar. O que é empenho? Exatamente. Aí você vai lá na lei 4.320, mas vai liquidar o quê? Porque você acha que é igual você ir no comércio pagar, não é, tem toda essa burocracia. Então é interessante que muitas vezes uma empresa como essa, ela vai dirimir as dúvidas daquela pessoa que quer participar de algo da administração pública, que seja da vida privada, né? Até porque a gente vai, dentro da própria EFSA, a gente tem que preparar as empresas para o próprio licitação também. Né? Quantas empresas, hoje aumentou, diante da dificuldade das obras públicas, né? Porque o maior problema que a administração pública tem é com obra. Sim. Obra civil, né? Muito. E aí, por quê? Porque as empresas, elas não sabem orçar, né? Tanto é que estão se implantando o BIM, que é um programa de gerenciamento de projeto, para que você... Sempre tem aditamento de memorial descritivo. Para que você consiga. Então, hoje, existem dentro da própria nova lei de licitação, a necessidade de ir lá vistoriar o local, verificar, né, se você vai ter capacidade. Aí muitos empresários falam, eu preciso apresentar, a prefeitura está exigindo índices de liquidez. O que é esse índice de liquidez, né? Por que está exigido? Para demonstrar a capacidade financeira da empresa. Então, muitas vezes o município, mas também as empresas não estão preparadas. Exatamente. Né? Ô, Chiquito, eu também percebo que as empresas, elas não têm o hábito de analisar o projeto antes de fazer uma proposta, até de impugnar o edital, né? Aí ela espera vencedora, depois que ela sai vencedora... Assim, não vai dar certo. Aí ela vem... Um mês ela vem pedir aditivo. Porque eu acho que não vai dar certo. Não, isso aqui tá errado. Porque eu falo, gente, vocês têm que fazer isso. No ato saiu o edital, tem prazo para recorrer. Exato. É naquele momento. Agora você nós já compramos. Não, e aí né? Você vê que falta a capacitação dentro da administração pública, da pessoa que vai participar. Exatamente. E quando é obra pública, tem que ter um engenheiro responsável. Sim. Então, a empresa, ela não pode nem falar, olha, eu não vi, eu não conseguia, mas você não tem um profissional qualificado para analisar o projeto executivo, analisar a planilha orçamentária, ver se se aquela obra vai poder ser concluída dentro do que a administração pública falou, porque às vezes a administração pública falha 4 meses, e aí surge casos, né, que não dá para concluir daquela forma. É legal você falar isso, que você falou assim, tem que ter um engenheiro. Gente, hoje em dia eu percebo dentro das administrações públicas, até porque a gente faz parte de vários grupos de procuradores do Brasil, que, por exemplo, aquela municipalidade, ela quer fazer uma atividade, uma obra, por exemplo. Vamos usar esse exemplo aí, que é um exemplo muito legal, que é sempre as coisas que saem em notícia, gerem improbidade, dentre outras, né? Crimes, o aditivo, que dá muito problema, que aí o Tribunal de Contas não gosta. Você vai ver, a prefeitura tem um engenheiro. Como
Um engenheiro, ele consegue, olha, às vezes as pessoas não sabem, interessante que saibam. Como é que ele vai analisar todos os projetos da cidade, porque é a Secretaria de Obras que dá a BITS, tá? Caso você queira fazer sua casinha. Como ele vai analisar isso, como ele vai analisar os espaços públicos e como ele vai também analisar um processo. E uma coisa interessante que a gente fala, hoje em dia a gente tem muitos bairros que não são legalizados, por isso que entra a regularização fundiária. Gente, às vezes você mora num bairro que até hoje ele é uma fazenda. E ele foi dividido em lotes, ele tá irregular. Então, assim, e aí não sabe. Eu não sabia, por exemplo, a parte da holding, não sabia regularização fundiária, tive que fazer um curso. Aí ela se deparou, uma procuradora olhando um projeto, né? Você quando tava na autarquia, nossa, sistema de água, abastecimento, precisa de engenheiro. Então, onde que é a origem dos problemas, né? É desde um planejamento. De uma elaboração bem feita da licitação. Eu impugnei uma licitação recentemente para um cliente que o vencedor não tinha capacidade técnica. E não comprovou. O processo de licitação tinha que ter lá o equipamento, porque ia fazer uma obra. Ele não tinha nada. Aí na composição, na descrição, né, não contemplava os requisitos da licitação. E ele foi... houve uma falha do próprio licitante lá, porque ele deveria já ter, na hora que ele foi habilitar a empresa, ele teria que não cumprir os requisitos e simplesmente o processo andou. E aí a empresa ganhou o processo. Ele não ia conseguir exercer a função, mas houve um erro na base. Né? Então, é isso que eu falo, base. Às vezes, o setor ali de licitação, por exemplo, eu trabalho num lugar, né? Eu tenho até que elogiar que o diretor de licitação, ele realmente é muito bom. Uma pessoa que estuda, que foi atrás, ele já deu palestra também na faculdade. Mas eu percebo que quem monta o processo nem sabe o que está montando, fez às vezes um Ctrl+V. Copiou de outro município que também cometeu erro, né? E eu acho interessante agora a gente falar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, quais os serviços que a EFES vai oferecer, quais os cursos, porque nós estamos falando dos problemas que nós vemos no nosso dia a dia, como que a gente vai trazer uma contribuição, né, para a população, para o servidor público, para os nossos alunos, do que a gente pode oferecer para eles. Não, então, falando em capacitação, né, em assessoria, é importante a gente destacar que hoje a gente quer oferecer, além das capacitações básicas de aprendizagem de um processo administrativo, um processo legislativo, também demandas, específicas, demandas fiscais, tributárias, de licitação, demandas, igual eu trouxe, né, procedimentos disciplinares, regularização fundiária, terceiro setor, que é uma coisa muito interessante de falar, que as organizações da sociedade civil que casa, por exemplo, com a causa animal. Hoje em dia você, na verdade, tem ONGs. As ONGs realizando, né, as organizações, as OSC, né, realizando as atividades, prestando um serviço público que a administração pública tem deficiência. E tá tudo bem, né? As pessoas acham que o Estado, às vezes o Estado não vai conseguir prover tudo. Então, acho que a EFES, ela vem para capacitar e para assessorar nessas demandas de legislativo, executivo, né? Caso esteja faltando algo aí. A questão operacional, né? Porque muitas obrigações estão sendo criadas também para os municípios, né? Sim, e a EFES quer vir preparar, né, a administração, através da capacitação, do treinamento, né, de uma assessoria, para que ela consiga cumprir as obrigações, né, legais, né? Hoje mesmo, dentro da área de administração pessoal, nós temos a necessidade de um SESMIT, da Segurança e Saúde Ocupacional, que precisa, né, prestar informações, né, para o governo através do e-social e outras. Então, nós estamos, né, nos propondo a ajudar nessa prestação de serviço, nessa capacitação, preparando o município para que ele possa também, né, além do básico da base, mas também cumprir as obrigações, para que não surjam responsabilidades, né, dos administradores, né, dos responsáveis. A gente percebe que a administração pública, ela infelizmente parou no tempo, mas o tempo não parou. Então hoje, além dela estar extremamente parada no tempo, hoje você tem coisas informatizadas, então você pensa que se ela estivesse acompanhando, ela teria facilidade para informatizar, tudo igual você falou do e-social, né? Agora tem as questões de... Eu demorei 5 anos para convencer a Câmara que eu trabalho de implantar o processo legislativo eletrônico e o processo administrativo eletrônico. Então, há uma resistência muito grande
em relação a mudanças. Eu percebo que é uma insegurança justamente Sim. por falta de conhecimento e também por falta de investimento na capacitação do servidor público, porque isso aí é um direito e um dever constitucional. Você entende que às vezes parece um tabu falar, olha, vocês podem me pagar um curso de tal coisa? Ué, mas como assim eu vou gastar exatamente. dinheiro com isso? Ué, mas eu preciso executar essa E atividade. eles não percebem como isso é importante. Eu acho que está faltando a administração pública trazer algumas ferramentas da área privada Aham. para o seu mundo, né? Como, por exemplo, hoje, BI Uhum. já está sendo usado pelas secretarias da Fazenda, várias Receita cidades, Federal, Receita né? Federal. E, então, faltam umas ferramentas do mundo corporativo dentro da administração pública. E o Tribunal de Contas já vem exigindo planejamento. Aham. Então, isso também é uma ferramenta do mundo corporativo. E eu vejo que não tem planejamento nenhum, O planejamento porque é a base para tudo. Pra né? tudo. Já Porque começa eu- na vida Na pessoal, vida individual. Você precisa ter. qual é a rotina do processo legislativo municipal? Não sabe. Crédito adicional especial, que significa o quê? Falta de planejamento, Sim. né? Então, é planejamento, E você vendo, governança. é E olha interessante que- você falar isso, porque a gente já teve uma situação, E né, que olha as que o pessoas dão o órgão nome de público- pedalada, não sei o que. Isso, gente, eu sempre falei na época, é horrível, mas a gente tem isso o ano inteiro. E faltou dinheiro pra todo tal mês. coisa. Faltou dinheiro pra tal coisa. E ó que o órgão público é que gerou o orçamento para as empresas. Exato. Então, hoje o meio empresarial usa a base da administração pública, que é o orçamento. Então, muitas empresas têm implantado programas de orçamento para administrar, mas a prefeitura o órgão público, né, a administração pública parou no tempo. Né? Porque Não hoje falar só ela de prefeitura, é poderia uma melhorar. coisa interessante. A nossa empresa abarcaria circunstância do poder estadual, federal? Sim, né? Então, porque ainda mais no município, você vai dos órgãos estaduais, né? Por exemplo, onde eu tô, tem um hospital estadual. E você percebe ainda que é arcaico determinadas coisas. Quando você vê imprimir naquela impressora antiga com as bolinhas do lado, como é que é o nome daquela Matricial. impressora? Meu pai amado. Você vai no hospital, você vê a mulher imprimindo aquilo, se você tava passando mal, você para. Você fala, moça. Eu imprimi muito diário de contabilidade. Né? Fala, moça, isso daí não tá certo. Então, assim. Mas eu já tive alunas que passaram no pronto-socorro, na emergência, em outra cidade, e elas tiveram que ajudar a funcionária que estava de plantão a emitir a notinha dela lá, a guia dela, porque a Não funcionária não sabia. sabia mexer no computador, no sistema deles. Mas né? você vê que uma não é falta só de no treinamento, âmbito municipal. Eu estive numa audiência trabalhista e a moça A audiência trabalhista, já vamos adentrar aí, gente. a Justiça moça- trabalhista é justiça federal. A moça tava, ficou mal no meio da audiência, teve que sair, aí a juíza tentou continuar com a ata da audiência, ela não conseguiu. O sistema. Então, assim, falta capacitação não só na esfera municipal, né? Mas em todas as esferas. A dificuldade também dá para a gente verificar como foi difícil a adesão à nova lei de licitação. Tivemos 2 anos, o pessoal não se deu preparou. conta, pediu prorrogação e agora tá todo mundo desesperado, porque tem várias coisas ali, várias obrigações que têm que ser cumpridas, e hoje tem o Portal Nacional de Contratação Pública que Tem que preencher lacunas tem do que Tribunal de preencher, Contas do Estado, tem né? que Aquelas preencher- fases. Exatamente. E a pesquisa de mercado hoje não é mais direta, né, com o fornecedor, isso aí é um último caso, tem que justificar por que você não conseguiu fazer essa pesquisa nos bancos de dados aí que estão sendo ofertados, que não é só o Portal Nacional de Contratação Pública, o Comprasnet, tem outros, né? E eu vejo a dificuldade até mesmo de pessoas qualificadas, que têm pós-graduação, e como é difícil, gente. O pessoal demora 2 semanas para tentar encontrar Uma coisa. Aí você vai pedir assessoria para a empresa do banco. Você faz uma pergunta para eles, eles estão fazendo 3 para você. Então, gente, não tem preparo, não tem capacitação. Mas você vê que isso também é uma coisa nacional. E né? na gestão privada, né, na área privada,
As empresas investem no servidor, nos seus empregados. E por que a administração pública não faz isso? Mas eu falo que é um tabu. Você vê que é a consciência ainda da pequenez, né? Então, não, eu não posso gastar dinheiro com você, mas eu falo, gente, eu sou o servidor público, eu sou a máquina administrativa, você precisa fazer ela engrenar. Eu falo que é uma economia burra. Até eu falo, isso é economia burra. De motivação. Muitas vezes é criticado o servidor público, ele se acomoda, ele fica lá, mas ele não tem investimento. Nossa, por que bem no meio lembrado. empresarial as empresas têm investido tanto? Para reter talentos. Uhum. Né? Então, quando você retém talento, você tem uma eficiência maior. Agora, o servidor público, muitas vezes, é deixado de lado. E aí, por não investir nele, ele vai se acomodando, ele vai se diminuindo, né? Ele vai se encolhendo. E hoje não dá nem para mais ter aquela desculpa de, eu vou ter que remover um servidor até ir voltar, ele vai ficar 2, 3 dias, o setor vai ficar... A maioria é online hoje, inclusive tá os nossos também, exatamente, né? Então não tem mais o porquê. E a questão do online barateou os cursos, né? Porque você atinge N pessoas, né? Não é só para aquele grupo. Você pode assistir um curso ali no seu local de trabalho, você e mais servidores, né? Exatamente. Então, não tem nem essa desculpa mais. Olha, é muito interessante a gente falar isso, de não dar o devido prestígio, né? Eu trabalho com servidores excepcionais. Hoje, em cada setor... Sempre tem um enfermeiro que dá aula de Sistema Único de Saúde e ele explica, você fica, é assim que funciona? São servidores, assistentes sociais, gente, assistência social, uma coisa que ninguém sabe. Hoje a gente tem órgãos que trata da vulnerabilidade da sociedade, o CRAS, por exemplo, o CREAS, que trata de violação de direitos, as pessoas nem sabem, muitas vezes uma questão de violência doméstica enviada da delegacia para essa assistência social, onde você tem um servidor, psicólogo, assistente social, que vai atender aquela demanda. Muitas vezes as pessoas perguntam, instituição de acolhimento de criança ainda tem? Tem, gente, né? Mas que eles os antigos não sabem orfanatos, a diferença do CRAS, do CREAS, do Conselho Tutelar, o que é o papel de cada um, e outra, o que cabe a capacitar. cada um. Você às vezes pega um assistente social, um psicólogo, ele fala, eu preciso ser capacitada para entender o ECA e na prática como eu vou lidar com aquela criança. Eu acho também que falta motivação para o servidor, Completamente. né? Porque no setor privado, você vai se capacitando e você tem chances de alcançar posições melhores, né? Inclusive financeiras. E vantagens financeiras. É importante a gente falar Agora, isso. o servidor, ele vai falar, se eu fizer um curso, eu vou ganhar X. Se eu fizer nada, eu vou ganhar X. Né? Então, tá aí Mas tem que ter plano uma de mudança carreira. de mentalidade. Plano de carreira. Tem que ter um plano de carreira. O plano de carreira, é muito melhor você eu acho que o servidor ele vai ficar muito mais satisfeito e vai melhorar o serviço público com o plano de carreira por capacitação. Sim. Né? Qualificação profissional. E quem ganha é a população. Com certeza. Agora, você vai dar um aumento para o servidor. A gente sabe que aumento demora 10 anos para conseguir com muito custo, né? A gente só tem ali a reposição mesmo inflacionária. Do anual. Mas quando tem um aumento, logo aquilo ali já não vai refletir mais no orçamento dele, porque ele já vai ajustar ali a vida dele com aquele valor. Agora, se você tem um programa de cada 3, 4 anos, né? Você faz uma avaliação de desempenho, que pode ter uma avaliação de desempenho de âmbito que municipal, muitas vezes nem tem, né? Não tem. Tá na lei, viu? Mas às previsto. vezes não vai Tá ser na falado lei, da avaliação do servidor, nem constitucional. tem. Então, o plano de carreira é um dever constitucional da administração pública conceder esse direito para o servidor. Então, ele pode ter um aumento de 3%, 5%, não sei, né? Ou assim, o servidor que ele adentrou no serviço público, o cargo dele não exige um curso técnico, mas ele faz um curso técnico que tem tudo a ver com o que ele está trabalhando.
ele tem direito Sim. a ter um aumento. Por exemplo, o Poder Judiciário tem. O Poder Judiciário tem. A docência. Exatamente, é 5, é 15, é 12%, fez uma pós, fez uma faculdade, fez um mestrado, um Incentiva doutorado. o estudo, né? Exatamente. A pessoa busca saber mais, a gente vê assim, que servidores que estão até para aposentar, mas ainda não aposentaram, você vai falar com ele, gente, tem servidor que ainda gosta de usar a máquina. Eu tenho uma máquina do meu avô na minha casa. Lá onde eu trabalho, usa. E aí você fica olhando para aquilo e você fala, não, eu tô numa viagem ao tempo, né? Tô dentro daquelas séries da Netflix que voltamos no tempo, você fala, não é possível isso. É possível, viu? Se alguém acha que não, mas é. E às vezes num curso, um servidor vai ter um estalo de algo que na prática vai resolver um problema dele, que vai economizar horas de serviço dele, vai ficar muito mais eficiente, muito mais rápido. Mas é a falta da capacitação, né? Será que foi oferecido um curso de informática para esses, né? Servidores mais antigos? E o servidor, ele fala que ele não sabe. Então, O servidor, ele fala, olha, eu não sei isso. Aí aquele superior hierárquico tem que falar, então eu vou buscar uma empresa que para capacitar você nessa área, né? É porque a Juliana mesmo falou, hoje tem se usado indicadores, BI, dashboards, mas eu digo, né? Nas empresas muitas vezes alguns funcionários não conseguem analisar. E aí precisa capacitar o servidor. Sim, né? claro. Porque quando ele vai começar a ver lá os dashboards, lá as informações... Ele tem que saber ler aquilo. Eu, por exemplo, eu pego uma lei orçamentária, gente, sinceramente, eu não sei ler aquilo. Não, eu não sei ler várias coisas. E pensando, gente, nisso, então assim, pra gente até finalizar, a gente trouxe inúmeros problemas. Existem mais, viu, gente? É problema no legislativo, no executivo, em todas as áreas. Até pedir pro pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo comentar do que eles podem trazer, que nós podemos trazer de temas para os próximos podcasts, né? Pra gente também trazer nossos convidados, convidar vocês a entrar nas nossas redes sociais, Fios Gestão Pública, voltando a falar YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, né? E no nosso site, né? Se puderem colocar aqui o nosso site só pra gente dar uma olhadinha, agradecer aos meus colegas, né? Larissa, Juliana, Chiquito, contamos também com a participação das pessoas, trazendo as problemáticas pra gente, né? Pra gente... Assuntos que eles querem ver, que a gente comentar aqui nos inclusive episódios. De capacitação, né? Às vezes vocês mandam, às vezes a gente não colocou no site, mas a gente tem habilidade para poder capacitar vocês disso, Isso, né? o objetivo não vai ser algo engessado, né? A gente quer também desenvolver algo específico para a necessidade da administração pública. Eu tô com uma demanda específica, vamos desenvolver. Né? Nós temos uma equipe aqui altamente competente para ajudar nas dificuldades, né? A desenvolver. O objetivo é desenvolver, né, os servidores, desenvolver o setor, desenvolver a administração. No nosso site a gente tem a parte de gestão pública, normas, cursos, soluções ágeis, perguntas rápidas, temos artigos científicos e temos também, para vocês conhecerem a empresa em si, o porquê ela foi criada, tá? O nome dela, né? Às vezes que traz aí pra gente uma eficiência, e tem também sobre nós, né? Sobre as nossas especificações particulares. Eu agradeço todo mundo, né? Estamos aí para os próximos episódios, vamos trazer temas polêmicos, porque a administração convidados que vão refletir as suas dificuldades do dia a dia, e a gente vai tentar trazer as soluções. Exatamente. Isso mesmo. Agradecemos o acompanhamento de todos, né, e esse primeiro bate-papo, esse primeiro episódio é de uma forma mais ampla para a gente discutir, né, N situações. Nós não discutimos 1% dos problemas que existem na administração pública, mas que nos próximos a gente vai começar a tratar, né, problemas específicos, e que nós possamos contribuir para o desenvolvimento de todos. Até mais. Até mais, gente. Tchau.